Deus é linda, a palavra de Deus, ela se renova em todo o tempo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 20. Marcos, capítulo 5. Você provavelmente já ouviu ou conhece essa passagem. Só para você entender o contexto, antes de lermos o texto propriamente, Jesus está vindo de pregar, de anunciar as boas novas durante muito tempo. À beira do mar, ele estava anunciando porque tinha uma multidão na beira da praia ouvindo. E Jesus, muito cansado de muito falar, ele dorme no barco. Ele fala com os discípulos: olha, vamos atravessar para o outro lado. E mesmo sendo uma travessia muito difícil, os discípulos pescadores que eram, conheciam aquelas águas. E Jesus simplesmente dorme no meio de uma tempestade. Os discípulos achando que ia morrer. Chega um discípulo e fala assim: ô Senhor, nós vamos morrer. O Senhor não está nem aí? Não se te dá que morramos? Eu só traduzi, tá, irmãos? E aí Jesus acalma o vento, acalma a tempestade. Para onde Jesus estava indo? Para aqui, ó, Gadara. Essa é a continuação desse momento, desse texto. Amém? Marcos capítulo 5, do 1 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela sua palavra, e pedimos que o Senhor venha trazer clareza, iluminar o nosso entendimento sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus estava indo para um território gentílico, um lugar onde não era judeu, não era domínio de Israel. Não havia ali povos pelos quais Jesus havia vindo. A Bíblia diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam.
O que acontece é que Jesus, ele enfrenta uma tempestade para chegar nesse lugar. E essa dificuldade toda, todo esse cenário que é montado, que é mostrado aqui no Evangelho de Marcos, também em Mateus 8 e em Lucas 8, por coincidência, tratam no mesmo capítulo dessa mesma passagem. Que dificuldade que Jesus enfrentou para ir lá? O que Jesus foi lá fazer? Qual era o plano? Preste bem atenção numa coisa que eu vou dizer. Sempre que você ler a Bíblia, saiba disso. Todas as atitudes de Jesus eram pedagógicas. Ele estava sempre ensinando. Na tempestade ensinou: eu tenho poder sobre o vento e o mar, as coisas naturais. Pastor, e agora? No capítulo 5, qual é o ensino de Jesus? Jesus está dizendo: eu tenho poder sobre aquilo que você vê, o vento e o mar, e eu tenho poder sobre aquilo que você não vê, os inimigos, demônios, potestades, todos eles, Jesus tem poder sobre eles, aleluia. Então Jesus não está querendo dar ibope para o demônio aqui nesse texto não, amados. Ele não está querendo fazer com que o diabo seja conhecido. Ele está querendo dizer que por mais que nós tenhamos medo, por mais que as pessoas temam o demônio, por mais que ele seja inimigo do homem, como é declarado em 1 Pedro 5,8, nós não temos o que temer, porque Jesus é maior e já venceu. Amém, amados? Esse é o contexto, essa é a ideia que Jesus quer mostrar. E ainda mais, nós celebramos no último dia 15 de maio, o Dia Internacional da Família. Inclusive foi lançado hoje um vídeo no nosso canal do YouTube. Você que tem oportunidade, você que pode, se inscreva, faça parte desse canal e você sempre vai ter uma mensagem abençoadora, uma reflexão sobre uma passagem bíblica. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, vai lá no canal do YouTube e fala: olha, eu queria ouvir uma reflexão sobre esse texto da Bíblia. Eu não entendo muito bem. Ainda que seja complicado, nós vamos estudar e tentar tirar essa dúvida ou trazer uma reflexão em cima desse texto. E hoje foi sobre família. Pastor, mas eu não estou entendendo, o senhor está falando sobre família nesse texto do endemoniado? Sim. Como assim? O que aconteceu? Espere e verá. Primeiro, Jesus, ele chega a um lugar onde tinha um homem que quebrava tudo, que era totalmente descontrolado, dominado por demônios. Vivia nos sepulcros, cortava-se com pedra, corria para todo lado, gritava, quebrava correntes com as próprias mãos. A Bíblia então está mostrando que o diabo pode dar poder. Ele é um ser espiritual que pode fazer algumas coisas que são aterrorizantes. Aquela cidade, todo mundo devia ter medo desse cara, todo mundo devia passar longe do cemitério. Tomara que não morre ninguém, para a gente não ter que ir lá sepultar, porque lá tem um cara perigoso demais, louco demais. Vamos sair de perto. Mas Jesus atravessou o mar, acalmou uma tempestade, para chegar lá em Gadara, naquele lugar, por causa de um homem, por causa de uma pessoa. Um homem complicadíssimo, um homem que talvez a sua família já tivesse lavado as mãos. Olha, não tem mais o que fazer, já era, deixa esse cara para lá, esquece, ele está vivendo no cemitério, tomara que ele morre lá. O problema já não é nosso, deixa para lá, não temos como resolver. Jesus vai lá por causa desse indivíduo, nessas condições. Isso me faz entender uma coisa. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, a Bíblia diz: para Deus nada é impossível. Você está orando por alguém da sua família, você está buscando que Jesus entre no coração dessa pessoa, continue. Pastor, mas o senhor não conhece a minha família, o pessoal é pior que esse endemoniado aí. Não desista, continue orando. Jesus está mostrando aqui que o lugar onde ele chega, onde ele entra, o diabo tem que sair. Amém, amados? E é interessante, chama a atenção o versículo 15, onde diz a Bíblia: quando se aproximaram de Jesus, as pessoas da cidade viram ali o homem que era endemoniado, que fora possesso da legião de demônios.
assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, pastor, o que significa isso? Libertação. Um cara que nem concorrente ele ficava quieto, corria e gritava para todo lado. As pessoas viram aquele homem assentado. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João 8, 32, a Bíblia vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, onde Ele chega, meu amado, a libertação acontece. Aleluia! Aquele homem assentado trouxe grande perplexidade para aquele povo. O endemoniado, o cara que quebra tudo, o cara que corre, que grita, tá louco. Ele está perto de alguém, mas ele está diferente. Ele mudou. A libertação acontece quando há o conhecimento da verdade. Quando você se aproxima da palavra de Deus, cada dia que você vai se aproximando mais da palavra de Deus, mais livre você se torna, mais liberto você se torna, menos coisas vão te incomodar, mais você vai se parecer com o autor das Escrituras, o próprio Deus. A segunda coisa aqui que eu vejo assentado, vestido. Vestido. O homem estava vestido, isso quer dizer que ele andava nu. A vergonha daquele homem estava exposta. A família dele devia ter muita vergonha dele, meu Deus do céu. O cara mora nas sepulturas, no cemitério, grita, corre, faz um tanto de coisa. Será que há esperança? O que esse homem fez? Mas ele estava vestido. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Eu e você somos morada de Deus, somos morada do Altíssimo, somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em você, Ele habita na sua vida, amém, amado? E não dá para habitar num corpo de qualquer maneira, não dá para habitar na vida de uma pessoa que anda de qualquer forma, porque você é representante dEle. Você precisa ser um representante do Senhor. Por isso ele fala de vestes. Vestes novas significa que ele estava com uma vida nova, que ele estava em novidade de vida. Não dá para ser igual todo mundo, amado. Sendo representante de Cristo, não. Você precisa ser diferente. Aquele homem estava vestido. A forma de você se vestir mostra Cristo para o mundo? É uma pergunta. Será que você expressa todo o amor de Cristo? Será que você exala Cristo na sua vida? Amados, o apóstolo Paulo era um homem que exalava Cristo. O cheiro dele era cheiro de Cristo. Ele passava, ele deixava um rastro de Cristo por onde ele passava, de tanto que aquele homem era apaixonado com Jesus e sua obra. Será que nós refletimos com as nossas vestes, com aquilo que somos, com aquilo que as pessoas veem de nós? Será que nós estamos refletindo o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo? E outra coisa, que ele estava em perfeito juízo. Sabe o que significa isso? A restauração da dignidade de vida daquele homem. Aquele homem era perturbado da cabeça, desenganado dos médicos e de qualquer outra pessoa, de qualquer tipo de autoridade espiritual ou da medicina da sua época. Já era, não dá, esquece, deixa esse cara para lá. Mas, amados, eu quero te dizer uma coisa: há esperança, há esperança. Esse homem teve a sua dignidade restaurada. Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo através da vida dele. Isso está em João capítulo 3, versículo 17. Ele veio ao mundo para salvar, irmãos. O objetivo de Jesus é salvar. Ele veio para alcançar através da misericórdia a sua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que se renderem ao seu plano. E, amados, perfeito juízo também fala de renovação da mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, ou não ande conforme esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, amado, significa que você precisa ter pensamentos mudados, uma mente restaurada, uma mente voltada para as coisas de Deus. Amado, em nome de Jesus, preste atenção. Sempre houve notícias ruins, mas saiba de uma coisa: o meu Deus é Deus de boa nova, é Deus de novidade de vida, é Deus de boas novas. Uma coisa que a Dani não falou aqui,
que ela falou que o vô dela teve Covid, né? Ficou muito mal e ficou internado e tal, e a avó dela firme. Uma coisa que ela não falou é que o vô dela tem 84 anos, irmãos. Ai, grupo de risco. Grupo de risco, mas está arriscado. Está marcado pelo sangue de Jesus, está guardado pelo Senhor. Amados, Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem você em um caráter diferenciado. Deus trata você de forma diferenciada. Isso é uma bênção. Amém, amados? Deus sempre teve uma aliança com aqueles que seguiram os seus preceitos, com aqueles que se renderam aos seus pés. Deus sempre cuidou do povo dele de uma forma especial. Muitas pragas, muitas pestes chegaram para outros povos, mas não atingiram o povo de Deus. Saiba de uma coisa, você que tem uma aliança com Deus, você que está fechado com Jesus, saiba de uma coisa, Ele tem uma aliança com você e Ele vai te guardar, Ele vai guardar você. Amados, e preste atenção agora no versículo 18, algo maravilhoso. Amados, eu já li a Bíblia muitas vezes, vou ler de novo, mais um tanto, quanto Deus permitir. Mas uma questão é levantada pelo liberto. Vamos chamar ele assim, né? Ele não é endemoniado mais, ele já está liberto. A questão dele está no versículo 18. Quando Jesus está entrando para o barco, ele fala assim: Senhor, deixa eu ir. Eu quero ir com o Senhor. Ou seja, eu não tenho família mais para ir. O pessoal dessa cidade não gosta de mim. Eu estou manchado aqui, Jesus. Mas Jesus fala com ele, não. Mas por que ele faz um pedido a Jesus? Jesus, ele atendeu já a 3 pedidos antes. Quais pedidos, pastor? Primeiro, o pedido dos demônios. Jesus atendeu os demônios, pastor? Atendeu. Eles falaram assim: não manda a gente para fora dessa região, desse país. E Jesus disse, sim. Jesus, segundo pedido dos demônios, manda a gente para os porcos. E Jesus disse, sim. Mais à frente, o povo da cidade chega e fala: Jesus, nós queremos te pedir uma coisa, vai embora. Aí Jesus disse, sim. Mediante a 3 pedidos, e a resposta foi a mesma, sim, o gadareno chega para Jesus com a expectativa do sim. Mas às vezes Deus vai responder sim para um monte de gente, menos para você. Por quê, pastor? Porque Ele tem um propósito maior. Ele queria salvar aquele homem para que ele fosse o primeiro missionário naquela região. E Jesus, ele fala com ele: volta para a sua casa, vai para a sua família, há uma família te esperando. E aí entra esse tema que eu disse sobre a família. Jesus quer restaurar as famílias, amados. O plano máximo de Deus é restaurar famílias. Ele começou a história da humanidade com uma família, um homem e uma mulher, e Ele os mandou multiplicar e formarem famílias. A família é projeto de Deus, é bênção de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. E aí, amados, a minha mente começa a imaginar aquela cena. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, vou segurar aqui, meu coração está apertadinho, porque o assunto família me emociona, porque eu sei que é plano de Deus restaurar famílias, abençoar famílias. Deus quer que a sua família seja abençoada. Amém, amados? Eu fico imaginando esse moço voltando para casa. Você já parou para pensar? O menino brincando, e ele vê um homem vindo. E ele grita: mãe, acho que é o papai. E a mãe grita de longe: corre, filho, corre. Aí ele fala assim: mãe, ele está diferente. Ele está mudado. Amados, a obra de Jesus é linda na vida do ser humano, amados. Olha o que Jesus fez na vida daquele homem. Rejeitado, marcado, esquecido, cemitério, endemoniado, cheio de problemas. Não tinha solução para a vida daquele homem, não, gente. Não tinha jeito. Não é, Rodrigo?
tinha jeito para a vida do Rodrigo não, gente. Mas Jesus fez uma obra. Não tinha jeito para a vida do Sidney. Mas Jesus fez uma obra. Aquele menino olha e vê assim: mãe, eu não vou correr não, porque eu acho que ele está diferente. Aconteceu alguma coisa. E a mãe chega perto do filho e olha assim: ué, ele está até com o cabelo penteado. Que é isso? O que será que aconteceu com esse homem? Oh, meu Jesus é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. E aquele homem chega em perfeito juízo para a sua família e anuncia coisas boas. Irmãos, eu entendo a palavra de Deus assim. No versículo 20, ele volta não para a sua cidade, Gadara. Ele vai para Decápolis. Se você puder, veja depois no YouTube, tem uma exposição linda sobre essa travessia de Jesus, acalmando a tempestade e chegando lá em Gadara. São 10 cidades em volta desse mar, chamadas Decápolis. Deca, 10, polis, cidades. E ele não anuncia para a sua cidade só, ele anuncia nas 10 cidades. Ele sai anunciando. Coloca o versículo 20 aí para mim, por favor. Onde Jesus, ele comissiona aquele homem no versículo 19 e aquele homem obedece. Ele fala, então ele foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Deus tinha feito por ele. Ele não anunciou só na sua cidade, ele saiu anunciando. Ele se tornou o primeiro mensageiro, o primeiro missionário gentil. Aleluia. Ele era gentil, irmãos, ele não era judeu. Ele começou a anunciar o evangelho no meio do seu povo, no meio das nações. Amados, todos se admiravam, todos viram como Deus é maravilhoso, o quanto Deus pode transformar a vida de alguém. Anuncie, amados, o evangelho para sua família. Pastor, mas o pessoal lá em casa é difícil, parece que tem mais demônio que esse homem. Não tem, irmão. Não tenha isso no seu coração, não tenha isso na sua vida. Anuncie o evangelho, anuncie coisas boas. Ele falou tudo o que Jesus lhe fizera. Ele proclamou coisas boas. Pastor, parece que lá em casa tem um endemoniado desse. Parece que tem uma pessoa muito difícil. Às vezes você já declarou isso: meu pai é muito difícil, minha mãe é muito difícil, meu marido, minha esposa, meu filho, muito difícil, muito difícil. Irmãos, não existe difícil para Jesus. Ele é Deus do impossível, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Eu queria que você orasse pela sua família agora. Queria que as famílias se abraçassem, mas não dá. Pelo momento, não dá. Mas lembre agora de alguém da sua família que está em uma necessidade, que está precisando de encontrar com Jesus, como esse homem se encontrou. Levante a sua mão agora em nome de Jesus e ore. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pedindo, Pai, libertação. Eu oro, Senhor, declarando, Senhor, o fim do reino do diabo, Senhor. O fim da influência das trevas na vida das famílias, ó Deus, que estão aqui representadas, das famílias dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, declarando, Senhor, a sua chegada. Porque aonde o Senhor chega, Senhor, o diabo não consegue ficar. O diabo tem que sair, ó Deus. E em nome de Jesus, Pai, toda a força das trevas, toda obra maligna, Senhor, está desfeita agora pelo poder que há no nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é o Deus que quebra a maldição. Sabemos que o Senhor é o Deus que repreende Satanás. E em nome de Jesus nós cremos, Pai. Nós cremos na obra do Senhor, libertadora, salvadora, transformadora, Senhor, na vida dos nossos familiares. Nós amamos o Senhor, amamos a sua obra e pedimos ao Senhor: tem misericórdia de nós e da nossa família. Nos usa, Senhor, para proclamar boas novas. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a vencer essa batalha pela nossa família. Nós te amamos, Jesus, e declaramos a nossa total dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados. Você pode aplaudir ao Senhor, ao Deus que abençoa a sua família, ao Deus que está com você, ao Deus que você vale a pena confiar. Levante a sua mão ao céu agora, vamos agradecer.
Obrigado, Senhor, por esse culto lindo. Obrigado onde o Senhor esteve presente aqui, ó Deus, fortalecendo a nossa fé. E nós cremos no Senhor, sempre creremos em Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a doce presença gloriosa do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aplauda mais uma vez a Jesus, ao Senhor, honra e glória. Aleluia.